Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur e hoje eu vim ajudar um pouquinho na aula de bioquímica. Eu vim trazer para vocês um pouco sobre os monossacarídeos e disacarídeos, algumas classificações, como alfa e beta nos monossacarídeos e quando os disacarídeos podem ser redutores ou não redutores. E antes de começarmos, vamos dar uma pequena introdução do que é um monossacarídeo. O monossacarídeo pode ser definido como um composto simples de cadeias compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Elas têm uma característica muito peculiar, que elas não podem ser hidrolisadas. Suas estruturas normalmente são simples, contendo uma cadeia bem longa de carbono, sendo linear, então ocorre a ciclização dessa molécula que nós iremos ver hoje. Hoje nós trouxemos algumas moléculas para vocês. Trouxemos duas na realidade. Então vamos começar apresentando a nossa glicose. Ela é muito conhecida, ela é um aldeído, certo? Ela está bem grande, então a gente vai trabalhar de uma forma diferente hoje. E também nós temos a nossa frutose, que ela é uma cetona. E dessa forma a gente vai conseguir abranger um pouco sobre como ocorre a ciclização dos nossos monossacarídeos. Como eu tinha mencionado anteriormente, agora nós vamos trabalhar com a molécula de glicose, mas está de uma forma um pouco diferente. Eu tentei replicar ela numa forma tridimensional, mas ela está no seu formato linear. Como que a gente pode definir, um monossacarídeo, que seria a nossa glicose? Primeiramente, ela também pode ser chamada de polidroxialdeído. Então, ela possui o grupo funcional do aldeído, que seria uma dupla ligação no oxigênio, e possui um hidrogênio livre. Então, ela se torna um aldeído. Ela também pode ser classificada como hexose. O que seria uma hexose? Seria uma composição com 6 carbonos diferentes. Então, ela possui 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na sua configuração. Podemos também mencionar que ela possui alguns carbonos quirais, como o carbono número 2, o carbono número 3, lembrando que carbono quiral é um carbono que possui 4 ligações diferentes nas suas extremidades, formando assim uma quiralidade, correto? O grupo funcional que nós temos, como já mencionei, ele é linear. Muito dificilmente encontra a glicose nesse formato. E por quê? Nós temos aqui uma carbonila, que seria o nosso grupo funcional, e ela é muito eletronegativa. Logo, ela consegue atrair espécies químicas que têm afinidade por elétrons. E o que nós temos aqui? Nós podemos notar que tanto no carbono 4 no carbono 5, nós temos aqui os nossos hidrogênios, que por ocasião ela pode acabar interagindo. Então ela vai ocasionar essa interação do nosso oxigênio que está aqui com as nossas hidroxilas do carbono 4 e 5. E como pode ocorrer essa atração das nossas carbonilas com as hidroxilas, implica numa ciclização. O que seria a ciclização? Seria o momento em que essa interação com o carbono 4 ou o carbono 5, normalmente é com o carbono 5 que ocorre essa interação, ela vai acabar fechando essa molécula, dando uma conformação diferente. Então, vamos ver como vai ficar? Como vocês podem ver, essa é a nossa forma cíclica da nossa glicose. E como que formou essa glicose? Como que chegou nisso? É muito simples. Esse é o nosso carbono 1, aquele que está no início aqui do nosso grupo funcional, onde o nosso oxigênio interagiu com o hidrogênio do nosso carbono 5. Então, nosso carbono 1 com o nosso oxigênio agora está com o hidrogênio. E o carbono 5 ele ficou aqui na outra extremidade. Como ele perdeu um dos hidrogênios, o seu oxigênio acaba vindo para o lado, fechando então a nossa molécula, assim ficando na extremidade. Como vocês podem ver, ela não está completa. Então, o que seria o certo a fazer? Ela teria um grupo funcional nessa extremidade, um outro grupo funcional nesta outra extremidade, e o grupo funcional que está aqui embaixo se ligaria aqui em cima no nosso carbono 5, porque ele estava ligado anteriormente, fechando então a nossa glicose. Mas quando ela está totalmente cíclica, como vocês podem ver, ela pode adquirir duas conformações. Para ficar melhor a visualização, eu vou retirar essas duas moléculas e vou pegar uma régua e traçar uma linha entre elas. Como você pode ver, ela possui na parte de extremidade de baixo os dois oxigênios. O que significa isso? Significa que ela está em formato cis. Se ela é cis, então ela pode ser chamada de alfa. Por que isso ocorre? Isso ocorre decorrente da conformação dela.
Tá, mas se eu alterar a do carbono 1, trazendo a nossa hidroxila para cima, ela vai tomar uma outra conformação. Então agora ela se tornou trans e com isso ela se torna beta. Normalmente essa é a conformação mais comum de se encontrar na nossa glicose. Então essa seria a nossa ciclização total. Agora nós vamos ver o processo de ciclização com uma cetose. Nós vimos que a glicose, como é um aldeído, ela faz um tipo de ciclização. E agora, para a nossa cetose, nós escolhemos a frutose. Como vocês podem ver, ela também está no seu formato linear, para que a gente possa melhor visualizar ela. Ela é uma cadeia grande e possui na sua extremidade, no seu segundo carbono, a dupla ligação com o nosso oxigênio. Ela possui um carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também pode ser definida como hexose. Bem, e como que vai ocorrer essa ciclização? Diferente da glicose, a sua ciclização começa no carbono 2. Então, o oxigênio vai interagir com o carbono 5, onde tem uma hidroxila, vai pegar esse hidrogênio, então fazendo a ciclização. Diferente da nossa glicose, ela vai obter um outro aspecto de conformação. Como podemos ver, ela fica um tanto quanto diferente. Mas como vai ocorrer essa ciclização para chegar nesse aspecto? Para demonstrar melhor, eu vou montar ela para vocês nesse momento. O nosso carbono 1 acaba não sendo esse aqui. Como na ocasião quem faz a abstração é o carbono 2, o nosso carbono 1 acaba ficando de fora da nossa ciclização. Então seria o nosso carbono 1 aqui, o nosso carbono 2, onde a nossa cetose abstraiu o hidrogênio. Então, como foi do carbono 5, o nosso carbono 5 vai ficar aqui livre, sem o hidrogênio, então ficando apenas o oxigênio, e como ele estava ligado no carbono 5, o nosso carbono 6 vem aqui para cima, assim formando a nossa ciclização final. Mas lembrando então que essas duas são consideradas oses, elas podem fazer um outro tipo de interação. Isso a gente vai ver no próximo passo. Bem, agora que a gente já sabe as duas formas cíclicas, tanto da glicose como da frutose, nós temos aqui nossos dois monossacarídeos. Então, nós vamos falar um pouco sobre os disacarídeos. O que seria os disacarídeos? Eles são formados por dois monossacarídeos, então nós temos aqui a frutose e a glicose. Elas são ligadas por ligações covalentes e podem ser classificadas como redutoras e não redutoras. E como podemos definir que elas são redutoras ou não redutoras? Bem, se nós juntarmos os nossos dois monossacarídeos formando um disacarídeo, nós vamos ter aqui a sacarose. E como que ocorre? Primeiramente, a nossa hidroxila aqui, ela vai interagir com a hidroxila da nossa frutose, liberando então o nosso hidrogênio com o oxigênio e hidrogênio, formando assim uma água e realizando essa ligação. Formando então a nossa sacarose, temos nossas ligações glicosídicas todas alinhadas. E como que sabemos que isso ocorre? Isso ocorre a partir que os carbonos anoméricos não podem se converter para a forma aberta. Logo, ela permanecerá nessa estrutura até ser ingerida e até ser quebrada, de certa forma, pelo nosso organismo. Lembrando que a sacarose ela é o nosso açúcar de mesa que a gente normalmente consome. Ela pode também ser definida como não redutora por causa disso. Um disacarídeo redutor, como a lactose, ela possui nas suas extremidades diferentes tipos de ligação que não são com apenas carbonos anoméricos. Então, a sua conformação permite que ela volte a seu estado normal, fazendo assim que ela se torne aberta. Então, ela consegue se tornar redutora. Podemos mencionar também o tipo de ligação que ela está fazendo aqui na sacarose. Lembrando, então, recapitulando, que quando a gente está nesse formato, onde a nossa hidroxila estava para cima, no momento de cima, ela está numa uma conformação que ela pode ser alfa. Então, como o nosso carbono é 1, então seria alfa 1, e como aqui é o nosso carbono
de número 2, fazendo que seria contando a partir da nossa ligação aonde foi. Então seria alfa 1, 2, a nosso tipo de ligação. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode deixar nos comentários.